meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? E vamos primeiro terminar toda essa parte teórica para a gente começar a trabalhar as preparações das soluções. O segundo caso de preparação é preparação de solução por diluição. Por diluição é o seguinte, a partir de uma solução de maior concentração, chegar-se a uma de menor concentração. Ou seja, a partir de uma solução mais concentrada, por diluição, a gente chegar a uma solução de menor concentração. Ok? Pronto. Vou dar assim mais ou menos uns dados de como é que a gente obtém isso, tá bom? Mas de cara é o seguinte, a partir de uma solução de maior concentração, chegar-se a uma de menor concentração por diluição. Agora resta saber como é que é feita essa diluição. Vou apagar para a gente explicar agora dessa vez num nível de compreensão melhor. A gente tem que separar assim, o que eu quero, o que eu quero e o que eu tenho. O que eu tenho e o que eu quero. Eu quero 200 ml de uma solução de HCl 0,1 mol por litro. Aí é possível. O que é que eu tenho? Eu tenho uma solução de HCl 1 mol por litro. Aí eu pergunto, a concentração da solução que eu tenho é maior do que a que eu quero? É. Então eu vou conseguir obter a solução que eu quero por diluição. Ok? Então, a concentração que eu tenho vezes o volume da solução que eu tenho é igual à concentração que eu quero vezes o volume que eu quero. Então eu tenho aqui, eu já tenho o volume que eu quero, eu tenho a concentração que eu quero e eu tenho a concentração da solução que eu disponho. Então, é mais ou menos o seguinte, é como se fosse um enunciado. Que volume de solução 1 mol por litro eu preciso utilizar a fim de preparar 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro? É como se fosse um enunciado. Só que, na vida prática de vocês, não vai existir o enunciado. Vai existir assim. Eu preciso de 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro. O que é que eu tenho? Tem alguma solução já pronta? Sim. Quanto é a concentração? 1 mol por litro. A concentração que eu tenho é maior do que o que eu desejo? Sim. Posso então fazer por diluição. Está aqui a fórmula. Aí eu vou descobrir qual é o volume de solução que eu preciso retirar dessa solução que eu tenho a fim de preparar o que eu quero. Entenderam? Quanto é que daria isso aqui, né? Então, é pegar esse volume em ml
pegar um balão, né? Pegar um balão de 200 ml, colocar um pouco de água, colocar este volume da solução que a gente quer, que tem, e completar o volume do balão, homogeneizar e guardar no recipiente adequado. Eu preparei uma solução por diluição. Simples assim. Ok? Muito bem. Já já a gente faz o exercício, tá? Isso aqui seria o quê? É fazer o cálculo aqui. A concentração que eu tenho. Vamos logo terminar aqui para não ficar em suspense, né? A concentração que eu tenho é 1. O volume da solução que eu tenho ainda vou calcular. Este volume aqui é 0,2 litros, que eu converto a litros, 200 ml a litros. Desculpe. A concentração é 0,1 e o volume que eu quero, convertido a litros, é igual a 0,2. O volume vai ser igual a 0,1 vezes 0,2 dividido por 1. Quanto dá isso aqui? Então, é fazer o cálculo. 0,2 vezes 0,1 dá 1 vezes 2 é 2, 0,02. Dividido por 1 dá 0,02. Quanto dá em 0,02? Vai dar 20 ml. Ok? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0, 0, então vai dar 0,02. 2, pronto. 0,02 litros equivale a 20 ml. O que eu vou fazer? Vou pegar da solução que eu tenho 20 ml, colocar no balão e completar o volume para 200. Aí eu tenho uma solução 0,1. Essa solução é só para preparar? Ela precisa ser padrão para o que eu quero? Não, então eu não padronizo. Mas se for preciso, eu teria que padronizar. Tá? Bom, vamos agora para o que seja padronização. Padronizar significa conhecer a concentração da solução com exatidão, porque uma solução padrão, a gente conhece a concentração dela com exatidão. Agora, conhecer a concentração da solução com exatidão, utilizando um método de análise química quantitativa. Este método de análise quantitativa, ele pode ser um método convencional, ou seja, não instrumental, como pode ser também um método instrumental. Ok? Então, vamos trabalhar com o que a gente já sabe, tá certo? Sabe porque revisou aqui. Não é de outra disciplina, não. Não é de outra instituição, não. É daqui que a gente está vendo. O que é uma padronização? Padronização é conhecer a concentração de uma solução com exatidão, utilizando um método de análise química quantitativa. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma solução de hidróxido de sódio que ela é aproximadamente 0,1 mol por litro. Quando eu digo aproximadamente, porque se fosse igual, seria exatamente. Aproximadamente eu estou dizendo, para quem está querendo trabalhar com ela, que ela necessita ser padronizada. Está aqui.
Eu quero conhecer com exatidão. Eu posso usar o método volumétrico, que vai ser abordado numa próxima aula. Eu posso usar o método volumétrico, por exemplo, a volumetria. Posso. O que é que eu faço? Eu preciso de uma pureta, preciso de 3 Erlenmeyers, porque a análise volumétrica é feita em triplicata, isto é, por meio de 3 tentativas. Esta minha solução de hidróxido de sódio, que me é dada para analisar, doravante ela vai ser chamada de amostra. Na volumetria, se uma solução é amostra, obrigatoriamente a outra terá que ser padrão. Vamos dizer, eu coloco aqui a solução padrão, que eu ainda não sei qual é, e aqui eu coloco a solução da amostra, que esta eu sei qual é. É o hidróxido de sódio. Quando a gente vai desenvolver o método volumétrico, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é o método? O método volumétrico, a volumetria inclui uma pureza, 3 Erlenmeyers. Se uma solução é amostra, a outra terá que ser padrão. Antes de escolher o padrão, a gente precisa conhecer a amostra. O que é amostra? É uma base. Essa base é forte ou fraca? É forte. É bom saber? É. É uma monobase? É. Só dá origem a um sal? Sim. Então vamos por partes. Se aqui é uma base e é um eletrólito forte, a minha solução escolhida terá que ser padrão. Mas qual é outro critério? Ela pode ser um ácido fraco? Pode. Porque é uma solução padrão de um ácido fraco, tendo em vista que a base já é forte com fraco a reação é rápida. Então eu poderia escolher uma solução padrão de ácido acético? Posso. Está aqui a solução padrão de ácido acético. Aí eu pergunto, reage? Reage sim. Na reação forma o quê? Acetato de sódio. Ok? Acetato de sódio. Então, a solução é padrão? É. Reage, reage com a minha amostra? Sim. Eu sei o que se forma? Sim. Existe um indicador que se adequa? Aí a gente vai por partes. Na hora em que eu conheci a amostra, eu escolhi o padrão. Na hora que eu tenho o padrão, eu sei qual é a reação que existe, qual é o produto que se forma. Aí agora, para escolher o indicador, eu preciso conhecer o produto. Esse produto é um sal? É. Este sal tem um caráter o quê? Caráter básico, porque a base que dá origem ao sal é mais forte do que o ácido. O ácido é fraco e a base é forte. Então o sal dará a característica da espécie mais forte, que no caso é a base. Este sal aqui é um sal de caráter básico? Sim. O pH assim que calculado vai dar menor que 7, igual a 7 ou maior do que 7. Maior do que 7. Existe uma fórmula de pH que nos permita calcular o pH de um sal de caráter básico? Sim. Qual é a fórmula? Eu vou para cá. É uma fórmula que tem Ka, porque o ácido que dá origem ao sal é fraco, e a expressão concentração do sal. Quando eu calcular, o pH deve dar maior do que 7. Se não deu, eu errei em algum cálculo. E mesmo dando maior que 7, é bom revisar o cálculo, porque não cabe erro. Para que serve esse pH calculado?
para escolher o indicador. Se o pH aqui deu 9, eu vou buscar um indicador que mude de 8 a 10, provavelmente ele deve mudar em 9, provavelmente entre 8 e 10. Aí eu vou saber qual é para colocar aqui. Na hora em que eu fizer a análise, né? Na hora em que eu fizer a análise, primeira coisa, qual é o volume do padrão que eu vou colocar aqui dentro? 10 ml? Qual é a concentração do padrão? Eu preciso saber. A concentração do padrão é o quê? 0,087 mol por litro. Isso aqui eu estou inventando. É padrão? É, porque eu conheço até a terceira casa. É uma solução padrão. Eu tenho do padrão o volume e a concentração. O que é que eu vou conhecer quando o indicador mudar de cor? O volume da amostra. Conhecendo o volume da amostra, volume e concentração do padrão, eu vou encontrar a concentração da amostra, conhecida com exatidão depois que eu fizer as 3 tentativas e pegar os resultados que forem concordantes entre si. Com isso aí, eu encontrei a concentração real do hidróxido de sódio. Esta concentração obtida agora, conhecida com convicção, com exatidão. Aí como é que eu chamo essa solução? Solução padrão. Ok? Muito bem. Então vamos em frente. Eu disse a vocês que uma padronização é a utilização de uma técnica ou método de análise quantitativa a fim de a gente chegar à concentração da solução que até então a gente não conhecia com exatidão. E disse a vocês o seguinte: eu tenho uma solução padrão e a solução que não é padrão. Então eu devo dizer a vocês o seguinte, que soluto padrão dá origem, soluto, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, tá? Soluto padrão e soluto não padrão. O soluto padrão, ele dá origem à solução padrão. O soluto que não é padrão, dá origem à solução que não é padrão. Mas, se eu fizer uma padronização, que acabei de falar o que é, a solução passa a ser uma solução padrão. Esta solução, que ela é preparada a partir do soluto padrão, eu chamo padrão de título direto. E esta aqui, obtida após padronização, é solução padrão de título indireto, que antigamente era chamado padrão primário e padrão secundário. Então, a solução padrão de título direto é aquela título sinônimo de concentração, é aquela cuja concentração é obtida diretamente a partir da dissolução do soluto no solvente. Mas um soluto que não é padrão, ele dá origem a uma solução que não é padrão, que após um processo de padronização, a solução passa a ser padrão. Mas como a concentração foi obtida de modo indireto, então esta solução é solução padrão de título indireto. Ok? Então, vamos ver agora uma preparação, tá? Soluto padrão dá origem à solução padrão. Como a solução já nasce padrão, é chamada solução padrão de título direto. O soluto não padrão dá origem à solução não padrão, que a concentração você não conhece com exatidão.
Quando você padroniza, passa a ser conhecida com exatidão, a solução padrão assim obtida é chamada solução padrão de título indireto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de todos vocês. Uma coisa é o que a gente quer. Tá? Você vai prepara uma solução. Você prepara uma solução querendo que seja 0,1 mol por litro. Isso aqui é a preparação. Quando você padroniza, faz a padronização, você descobre que a concentração do agora padrão é 0,0886 mol por litro. Tem gente que quando padroniza e descobre que não deu igual ao que queria, aí fica assim, se lamentando. Olha, por mais que você capriche na preparação da solução, é muito difícil que após a padronização a concentração seja a mesma. O que não pode acontecer é que após padronização, esta concentração aqui seja muito diferente da que você queria. Porque muito diferente significa que você se distanciou muito na preparação. Você errou alguma coisa na preparação para que dê muito diferente. Que dê diferente é esperado. Que dê muito diferente, nem tanto. Ok? Então, o que você quer? Saber a verdade. Padronizar significa conhecer a verdade. Você vai conhecer. Agora, não pode dar muito diferente. Ah, Paulo, mas se eu vou padronizar uma solução, eu preciso caprichar na preparação? Claro, você vai fazer tudo como está escrito. O manual está dizendo ali, tudo que você deve fazer, cumpra. Agora, não espere que após a padronização a concentração seja a mesma. Não dá. Dificilmente isso acontece. Na minha vida todinha de preparação de soluções em laboratório, só aconteceu uma única vez e ainda fiquei achando que eu que tinha errado, mas não. Tá? Das muitas, eu não sei lhes dizer quantas soluções eu preparei. Agora, não é como a gente quer, tá certo? Está faltando agora a gente voltar na preparação para mostrar a vocês como se faz o cálculo da massa, como se faz a correção e se converte a volume, tá? Eu chego no laboratório e eu descubro que eu preciso preparar uma solução de ácido clorídrico que seja 0,2 mol por litro. Ninguém me diz qual é o volume de solução. Muita gente fica dizendo, mas Paulo, você podia ajudar colocando os dados. Não. Na vida prática de vocês, ninguém vai dizer amém para vocês, nem vai aliviar. O que você sabe é que precisa preparar a solução. E o volume? Concentração eu tenho. E o volume? Aí quem vai dizer o volume? Você vai usar o ácido clorídrico todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Quantas vezes por dia? Qual é o volume que você vai usar por dia? Quantos dias úteis tem no mês? A solução que eu vou preparar, ela mantém a estabilidade, as características dela por quanto tempo? Ah, é por 6 meses, então prepare logo uma quantidade para 6 meses, para não estar todo mês preparando. Agora, isso em frascos, prepara uma solução só e põe em frascos diferentes.
Quem vai arbitrar o volume é essa necessidade sua. Então eu tenho volume, o volume eu quero 1 litro. Pronto. Nesse litro está computado, uma vez que o ácido clorídrico não dá origem à solução padrão, está computado o volume um pouco que você vai gastar na padronização. Se está, tudo bem. Aí o que você vai fazer? Obter as informações. A pureza varia de 36% a 38% em peso. Ele está no estado de agregação líquido, ele está em solução. Líquido. Ele é mais o quê? Libera vapores tóxicos. Ele é tóxico. Eu sei porque eu já me intoxiquei umas 2 vezes, logo que comecei a trabalhar, 2 ou 3. Aí a gente aprende, né? Aprende na marra, mas aprende. Ele é tóxico. Tá certo? E o que é mais? Como ele é líquido, a densidade é 1,18 gramas para cada ml. Isso aqui eu pego no livro, essa densidade, se não tiver no rótulo, eu consigo no livro, porque com a pureza eu consigo a densidade. A pureza é líquido tóxico, a densidade é 1,18 gramas para cada ml. O fato de ser tóxico significa, quando eu for medir o volume, eu tenho que fazer numa capela com exaustão de gases, baixando a janela da capela, de uma maneira tal que evite que você possa inalar. Outra coisa, a bata que você vai usar não é aquela bata bem justinha, não. É uma bata folgada, de um tecido grosso, que vai até mais ou menos o joelho, e evitar esse negócio de entrar no laboratório usando sandália, é sapato fechado. De repente cai um negócio, bateu na sua perna, você está de bermuda, queimou as pernas. Está de sandália, queimou o pé. E a bata é um vestimento de proteção. De preferência a manga comprida sem exagero, que é para não enganchar em nada, tá certo? De preferência aqui no punho um pouco mais colado, para não ficar aquela boca muito aberta, tá? E você trabalhar. E outra coisa, se você vai trabalhar e alguém quer assistir, assista do lado e nunca atrás de você. Você quer dar um passo atrás, nem pode. Então, gente, com essas informações e mais o quê? A massa molar do ácido clorídrico é 36,5 gramas. Aí agora eu preciso do litro. O que eu vou fazer? Eu já sei que é 1 litro. E vou fazer agora o cálculo baseado nisso aqui. Aí eu venho. Primeira coisa que eu expliquei no primeiro trecho da aula é o seguinte. É o cálculo da massa. Tá certo? A molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução expressa em litros, e essa molaridade aqui é da solução. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho este dado, que o volume eu tenho, a massa molar eu obtenho ou no rótulo ou no livro, de modo tal que eu vou ter a massa do soluto. Quanto dá aqui? Aqui vai dar, a massa do soluto vai ser a molaridade vezes a massa molar vezes o volume da solução. A molaridade é 0,2, não é isso que eu coloquei? 0,2. 36,5 vezes 1.
vai dar o quê? Vai dar 7,3. A massa do soluto vai ser igual a 36 multiplicado por 0,2, né? Vai dar 7,30 gramas de HCl puro. Ou seja, 100% puro. Mas o ácido que você vai usar, qual é o percentual de pureza dele? Então a gente vai ver. Já calculei a massa. Quem vai dizer se a gente precisa corrigir a massa ou não é o grau de pureza, dosagem, ensaio do soluto. A pureza varia de 36% a 38% em peso. Esse em peso é significativo. Significa o seguinte, que a gente vai ter que corrigir a massa. Se fosse em volume, a gente iria corrigir volume, tá? Então, o que significa? Tá aqui o valor que eu tenho, 7,30, tá bom? Então, vou apagar, deixando 7,30. O que significa? De 36% a 38%, tem gente que diz assim, Paulo, eu posso considerar somente o menos puro, 36%? Pode. Eu posso calcular a média, 37%? Pode. Aí, mas o mais otimista, eu posso considerar 38%? Pode. Agora, como é que eu faço? Já que eu vou corrigir, eu considero o menos puro possível, ou seja, 36%. O que significa 36%. Significa 36 por 100. Então, o que é que eu vou dizer? Em 100 gramas de HCl que eu tirar do recipiente onde está o soluto, tendo em vista que é 36%, quantos gramas de soluto puro existe? 36 gramas de HCl puro. Então, para ter 7,3 gramas de HCl puro, quanto eu devo retirar do frasco onde está contido, do recipiente onde está contido o soluto? É fazer um cálculo, tá certo? Só um momento aqui, tá? Agora eu estou conseguindo reagir e aceitar dessa maneira. Mas eu sei que é assim. Então voltemos. 73 vezes 100 igual dividido por 36. Certo? 7,3 vezes 100 dividido por 36. Então dá 20,2 gramas de HCl contido no recipiente. Paulo, eu vou retirar 20,2 gramas de HCl, mas quantas gramas de ácido puro tem nesses 20,2? 7,3. O resto é água e outras impurezas. Tá certo? Pronto. Mas isso aqui é em gramas. O ácido clorídrico não é líquido? Não está em estado líquido, estado de agregação líquido? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu já fiz o cálculo da massa, já fiz aqui a correção. Por que eu fiz a correção? Porque o grau de pureza é menor do que 96%. E por que agora eu vou ter que converter massa a volume? Porque o soluto que está contido no recipiente está em estado de agregação líquido.
Aí eu vou fazer agora o quê? A conversão. Aí o passo seguinte é conversão. A conversão, eu vou usar a fórmula de densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, o volume vai ser igual a massa dividido pela densidade. Chama a atenção de vocês o seguinte. Esta massa aqui é a massa. Você fez correção? Fiz. Então, a massa é a massa corrigida. Se não fez a correção, é a massa calculada. Então, eu vou ter volume vai ser igual a 73 dividido por 1,18. O volume vai ser quanto? Desculpe. 20, não foi? 20, alguma coisa. Deixa eu fazer o cálculo aqui, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Vai dar 7,3 vezes 100 dividido por 36. ,27. 20,27 dividido pela densidade, que é 1,18. Vai dar 17,18 ml. Prestem atenção no seguinte. Como a gente está trabalhando com volume em ml, o volume é em ml aqui. Tem gente que diz litros. Quando eu coloco uma questão dessa numa avaliação e a pessoa coloca litros e eu boto um zero, fica com raiva de mim. Mas é melhor que fique com raiva de mim, lembrando da besteira que fez para não errar lá na frente, porque errar lá na frente isso aqui dá cadeia. Vá manipular o medicamento no qual o produto que você vai usar, ao invés de usar 17,18 ml, use 17,18 litros para ver a diferença. Então é prestar atenção, gente. O trabalho do farmacêutico é um trabalho exaustivo, porém ele é muito importante. E para ser revestido dessa importância que a gente quer que tenha, é necessário ser feito com muito critério. E o critério melhor é o quê? A gente repetir os cálculos para fazer tudo direitinho. Pronto. Aí o que você vai fazer? Pegar um balão de quanto? De 1 litro, colocar água, depois colocar o ácido e depois mais água, até o traço da aferição do balão. Depois homogeneiza, fecha, homogeneiza e guarda no recipiente adequado. Entenderam? E está preparada a sua solução. Essa solução, ela já é padrão? Não. Precisa padronizar? Precisa. Padronizar significa usar um método de análise quantitativa para chegar ao resultado. Ok? Então, nós vamos ter uns 70 minutos de aula totalizando. Amanhã a gente já entra no outro assunto, tá bom assim? Qualquer dúvida já sabe, né? Assistiu, teve dúvidas, é só perguntar.